Vamos iniciar a nossa aula hoje sobre percepção. Inicialmente, nós vamos pensar sobre a questão da percepção. A percepção, na verdade, ela vai integrar os elementos que a sensação captou do ambiente por meio das informações que ela recebeu. A informação pode chegar aos sentidos em partes, mas não é assim que percebemos o mundo. Percebemos o mundo de objetos e pessoas, um mundo que nos bombardeia com totalidades integradas e não com sensações fracionadas. Da mesma maneira que nós observamos na aula passada que a gente tem informações do mundo por meio da visão, da audição, do tato, eh, da gustação, enfim, né? A gente vai recebendo uma série de informações e vamos captando por meio dos nossos sensores que nós temos distribuídos pelo corpo. O que então a percepção? A percepção, ela vai integrar essas informações. Ela vai juntar todas essas informações, porque a gente não recebe as coisas separadas. Então a gente recebe primeiro a visão, depois a, a gustação, depois o tato, né? A temperatura. Não é assim. A gente, na verdade, nós recebemos tudo de uma vez só, tá? Então, na verdade, a percepção é o conjunto disso tudo que nós recebemos ao mesmo tempo. Então, nós estamos no meio ambiente, estamos recebendo uma série de informações, uma série de elementos estão sendo captados pelo nosso organismo por meio dos nossos receptores. E a percepção, na verdade, ela vai integrar tudo isso. Então, essa a definição que a gente vai dar para a percepção, tá ok? Então, a percepção é o estudo de como integramos as informações sensoriais para perceber os objetos e como, então, utilizamos esses perceptos para nos movimentarmos no mundo. Aí tem uma observação: um percepto é o produto de um processo perceptivo, ou seja, é a integração de tudo aquilo que a gente recebe, tá? Então a gente vai receber no meio ambiente uma infinidade de informações e essas informações elas vão sendo codificadas, elas vão sendo transformadas, ok? Portanto, a sensação se refere às informações sensoriais que o cérebro recebe dos sentidos da visão, audição, paladar, olfato, toque, equilíbrio e dor. A percepção que ocorre no cérebro é o processo de organizar, interpretar e dar significado para essas informações, a fim de compreender o que acontece ao redor. Então, isso que é importante. Então, é por isso que a gente às vezes fala assim, mas você não percebeu tal coisa? Na verdade, o que nós estamos falando, né? Nós estamos falando daquilo que você deve ter percebido, daquilo que você deve ter notado à sua volta. Por meio da percepção, então nós vamos acabar nos orientando. Seria também a capacidade de interpretar a sensação, que é captada pelo organismo por meio da visão, audição, paladar, associando informações sensoriais à nossa memória e cognição, de modo a formar conceitos sobre o mundo e sobre nós mesmos e a orientar o nosso comportamento. Então, a percepção ela tem essa característica, né? Ela vai nos ajudar a conseguir uma orientação no mundo, né? Então, sem a gente perceber o que está acontecendo à nossa volta, a gente não tem muita condição de saber qual que é a nossa orientação, tá bom? Por exemplo, um som é captado pela nossa sensação auditiva, mas identificar se esse som é uma voz humana, uma buzina ou um barulho de algo quebrando, fica a cargo da nossa percepção auditiva. Da mesma forma, quando eu vejo um objeto captado pela minha sensação visual, a percepção visual vai interpretar e associar aquela imagem a um conceito, onde eu posso estar vendo um sofá, um rádio ou mesmo um animal de estimação. É a minha percepção, é a minha noção de integrar esses vários elementos que são fornecidos pelo meio ambiente para poder ter uma orientação, para poder me orientar, para me notar perceptualmente no ambiente, ok? Bom, então aí eu vou ter que, por meio da minha percepção, eu vou reconhecer o objeto. E
como é que eu faço para reconhecer esse objeto? Então, primeiro, eu tenho que determinar o objeto. Eu tenho que saber de que objeto que eu estou falando. Depois, eu tenho que ter uma localização espacial, tá certo? Eu tenho que me localizar espacialmente sobre essa questão que eu tô dizendo, tá? É, utilizamos também a percepção para circular nos ambientes. Então, se eu não tenho a minha percepção, como é que eu vou andar, como que eu vou caminhar, como é que eu vou me sentir no ambiente, não é? Então, como é que eu vou caminhar, como que eu vou circular no ambiente, tá? Então, eu preciso da percepção para poder me integrar naquilo que eu preciso, né? Aí vem também um outro conceito que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que é a questão da constância perceptiva, que na verdade é manter constante a aparência dos objetos, tá? Então é uma característica que nós temos na nossa percepção, que é de manter a percepção que nós temos dos objetos. Mas daqui a pouco eu vou falar um pouco mais que eu tenho aqui uma um congestionamento, uma muvuca, carros, pessoas. Perceba o quê? Que aqui é uma situação, é uma época mais antiga, tá bom? Então, note que a nossa percepção também nos ajuda a ter essa clareza, essa noção. Beleza? Na localização. Para saber onde estão os objetos do nosso ambiente, a primeira coisa que temos a fazer é distinguir os objetos entre si e os do fundo. Então, olha só que interessante, né? Então, eu tenho que observar aquilo que está na minha frente, que está mais pronto para eu conseguir enxergar, do fundo. O nome desse lance aí é figura e fundo. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco mais especificamente para vocês verem. Mas só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, vamos supor que a gente estivesse numa aula presencial, tá? Então, vamos supor que eu estivesse lá dando aula, falando, falando, falando. O que que vocês iam perceber? Vocês iam perceber a minha figura, eu falando na frente de vocês. E qual seria o fundo? O fundo seria, por exemplo, a lousa, tá? Então eu estava falando, pá, 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 estou falando, explicando, estou falando assim, para saber onde estão os objetos do nosso ambiente, a primeira coisa que fazemos é distinguir os objetos em si do fundo. Então, quando eu estou falando, o que que aparece em primeiro lugar? Aparece a minha figura. E no fundo vai aparecer o quê? O fundo. O fundo aparece o fundo, deu pra entender? Então é isso. Então, na nossa percepção, nós vamos distinguindo isso, o que é figura e o que é fundo, tá? Isso é uma coisa automática, tá, pessoal? Isso aí acontece automaticamente, tá bom? Então, o sistema perceptivo pode determinar a posição dos objetos no mundo tridimensional, incluindo sua distância de nós e padrões de movimento, tá bom? Aqui, ó, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Figura e fundo. É muito interessante. Essa figura aqui é bastante significativa, tá? Vocês, inclusive, já devem ter visto isso, né? Olha só, como que vai mudando a minha noção de figura e fundo. Se eu prestar atenção na parte branca da figura, eu vejo o quê? Um cálice, olha só, um cálice. Se eu prestar atenção na parte preta, eu vou ver dois perfis, tá? Então, se eu prestar atenção no branco, o cálice é a minha figura. Se eu prestar atenção na parte preta, os dois perfis são minha figura. Deu para entender? Então aqui, ó, figura e fundo. Ou figura e fundo. Notaram? Beleza? Então, o quadro, de maneira geral, você passa batido, mas quando você olha para o busto do Voltaire aqui, ó, o resto todo se transforma no fundo e o busto do Voltaire acaba sendo o quê? A figura. Se você olha o quadro todo, o busto se torna fundo, você não saca, você não percebe ele aqui, tá bom? Aqui o quadro, né? Mercadores Escravos, e aqui o busto do Voltaire, tá bom? Beleza? Só, aqui, tá vendo, ó? É tudo igual à distância um do. Olha a diferença aqui, ó. Ó, diminuiu a distância desse. Quando eu tenho uma proximidade, olha só, pessoal, numa boa, o que vocês vão ver aqui, ó? Ó,
um agrupamento por colunas. Hã? Aqui, ó, colunas, tá? Olha só. Então, olha, imagina, né? Se você bate o olho nisso aqui, o que você vai ver? Você não vai ver linhas. A sua tendência é ver colunas, tá bom? Ah, professor, eu estou vendo linha. Não, você está vendo linha porque a gente falou, tá certo? Mas, meu, numa boa, a hora que você olha, você vai ver colunas. Tá certo? Aqui, ó, você vê colunas, tá certo? Ó, tá bom? É colunas. É um movimento do cérebro, gente, isso que vocês precisam entender, tá? É a maneira pela qual o nosso cérebro vai captando a, a- a- as informações do ambiente, tá? Os estímulos do ambiente. Bom, então o ambiente vai me estimulando a isso e eu vou enxergando isso aí, tá bom? Agora olha só, é um outro tipo de agrupamento, tá vendo, ó? Quando eu olho um agrupamento assim, a minha tendência é enxergar linhas, ó, não é? O seu cérebro chega, olha isso aqui, ele vê linhas. Ele vai automaticamente ver assim, ó, pá, vai ver linhas, tá? Deu para entender? Ó, só pelo simples fato de eu ter, né, modificado aqui os negocinhos aí, tá bom? Ó, nós temos também uma tendência, o cérebro tem uma tendência de fechar as figuras, tá? Então, olha só, aqui, ó, eu enxergo o triângulo aqui, ó, mas não existe triângulo, gente, ó, não tem, é um vazio. Mas o meu cérebro, ele força eu para eu ver um triângulo aqui, ó. Da mesma maneira que eu vejo uma carinha aqui, ó, ele força eu ligar aqui. Tá vendo, ó? Aqui um quadrado. Isso aqui, gente, não, desculpa, um quadrado não, um retângulo. Isso aqui, a rigor, pessoal, isso aqui não é um retângulo. Por quê? O retângulo ele teria que ter as linhas contínuas e não tem, aqui, ó um fragmento aqui, ó, tá vendo, ó? Mas o que a gente vê aqui? A gente vai ver um retângulo, tá certo? Aqui, ó, retângulo, tá? Gente, agora, olha que barato isso aqui, ó. Nós enxergamos até tridimensionalmente, ó, só pela exposição das figurinhas, ó. Gente, numa boa, quem que não vê um negócio aqui, ó? Um bagulho aqui tridimensional, ó. Tridimensional, ó. Tá vendo? Ó, mas não é porque foi desenhado. Isso aqui, gente, é duas dimensões, ó. É 2D, não é 3D. Mas a hora que a gente olha para esse negócio aqui, ó, a gente enxerga 3D. Não é fantástico? Isso aqui é só um negócio aqui, ó, igual, tá? Beleza? Ó, a percepção tende a fechar um espaço completando, englobando as falhas das periferias e dos contornos. Tá vendo? Ó, são as falhas, ó. É como se a gente estivesse enxergando um negócio aqui redondo, ó, mas não tem. Não tem, na verdade não tem. Mas nossa percepção, ela nos obriga a enxergar. Olha só. Gente, isso é muito importante. Muito importante. Por quê? Eu vou fazer uma pausa aqui até para poder falar sobre isso. Quantas vezes nós temos a certeza de que nós percebemos uma coisa, mas na verdade aquela coisa não existia? Por quê? Porque a nossa percepção nos faz ter certeza de que percebemos algo que não existia. Hã? É, a gente às vezes tem certeza. E quantas vezes a gente briga até com as pessoas, porque a gente fala, não, eu vi isso, eu tenho certeza que eu vi. E na verdade não viu. Por quê? Porque você teve a impressão que viu. Teve a ilusão, a impressão. Como aqui, ó. Tem triângulo aqui, gente? Na boa, tem triângulo aqui, ó? Não. Tem um retângulo aqui, ó? Não. Tem um triângulo aqui, ó? Não. Tem uma bola aqui? Não, não tem. Isso aqui é uma impressão que eu tenho, tá? Então, por isso, quando a gente estiver brigando com alguém, discutindo, sempre é bom a gente poder pensar que talvez, né, a gente esteja errado, talvez a gente esteja percebendo uma coisa que na verdade não é bem desse jeito, né? Tá bom? Então, vamos tomar um cuidadinho aí, né? Quando a gente estiver discutindo, falando das coisas, para a gente poder até pensar de maneira diferente, tá bom? Beleza? Então tá bom. Aqui, ó, também. O que foi desenhado, tá vendo? Ó, foi isso e nós percebemos isso, ó. A gente percebe um triângulo, tá? E na verdade não é um triângulo, ó. Tá bom? Ó, sem agrupamento, pá, 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 pá. Com agrupamento, tá vendo? Ó, quando a gente faz o agrupamento, a gente vai vendo, tá certo? Ó, por proximidade, então a gente vai vendo, ó, a nossa tendência é direcionar a nossa percepção para isso, ó. Tá bom? Beleza? E aqui é a similaridade, ó. Também a gente vai agrupando por similaridade.
por fechamento. Ó, isso tudo a gente tende a ver uma figura aqui, uma figura aqui, uma figura aqui, uma figura aqui, tá? E boa continuidade, ó, a gente vai ver isso aqui, ó, a gente vê a continuidade. Opa, opa, tá certo? Aqui, ó, de novo, colunas por similaridade, também a gente vai ver colunas, tá? Por similaridade de forma, né? Na boa, gente, ó, a gente tende a ver colunas aqui, ó, né? Ah, professor, tá vendo linha? Não, não. Você está vendo colunas, ó, são colunas. É o seu cérebro que está fazendo você ver isso aqui, ó. Beleza? Por boa continuação, ó. A nossa impressão é que é isso aqui. A gente vê isso, ó. A hora que a gente olha, você vê isso aqui, ó. Tá certo? Ó, você vê isso aqui, ó. Opa, opa. Tá certo? Por fechamento, ó. Nós tendemos a enxergar o quê? Uma figura fechada aqui, ó. Tá? Isso aqui, gente, não é uma escolha sua, isso aqui é automático, o cérebro que vê desse jeito, tá bom? Isso, pessoal, isso é importante para a gente poder entender como é que as pessoas percebem, como é que as pessoas se localizam no mundo, tá? Isso que tem a ver com psicologia, tá bom? Para a gente poder entender que existem coisas no cérebro que ele vai produzindo alguns efeitos e que a gente não tem lá muito domínio para dizer que não. É aquilo que eu falava antes, gente. A gente tem que muitas vezes considerar que aquilo que a gente percebeu talvez não fosse exatamente aquilo que tinha acontecido. De repente, por conta desse meu cérebro produzir uma certa impressão das coisas, talvez aquilo que eu tinha certeza que era, no fundo, não era. Tá bom? Na audição também existem os agrupamentos. Por exemplo, 4 toques de tambor com uma pausa entre o segundo e o terceiro toque serão ouvidos como 2 pares, tá? Então, se eu tenho assim, ó, um toque, ó, tudum, tum, tudum, tum, tudum. Ó, tá vendo? Ó, eu vou sempre juntar. Tum, eu junto um, tudum, dois, tum, um, tudum, dois. Então, veja, nós temos também a a tendência a fazer esse agrupamento, tá bom? Também sabe-se que a similaridade e fechamento desempenham papéis importantes na escuta dos tons e estímulos mais complexos. Beleza? Bom, quando nós vamos perceber as coisas, gente, né, a gente tem uma noção de distância, tá? E a gente tem alguns indicadores de profundidade. Então, nós enxergamos o mundo em 3D. A retina, ela é bidimensional. Então, a retina ela é bidimensional. É por isso que a gente precisa de indicadores para perceber 3 dimensões. Então, quando nós enxergamos, é bidimensional. Só que a gente enxerga tridimensional, por quê? Porque nós vamos analisar, isso tudo automático, tá, gente? A gente vai analisar o tamanho relativo, a interposição da figura, a perspectiva linear, o sombreamento, a paralaxe. Paralaxe é o deslocamento aparente de um objeto quando se muda o ponto de observação e a diferença de velocidade com que os objetos se movem. Eu vou falar mais especificamente de cada uma dessas coisas, tá? Inclusive, gente, ó, eu estou deixando um vídeo sobre paralaxe, tá? Aqui no Moodle tem um vídeo para vocês terem ideia melhor sobre o que que é esse diabo dessa paralaxe aqui, que é uma coisa, pessoal, normal que a gente vê, né? É uma percepção que a gente tem quando os objetos estão em movimento, tá? Então é normal. Então, mas faz parte da minha percepção, de eu poder sacar, de eu poder perceber a distância, tá? Que tem tudo a ver com a, com a percepção, tá bom? Daqui a pouco, então, eu vou mostrar a paralaxe para vocês, tá? Que aqui não dá para ver, vocês têm que ver lá no vídeo, tá? Tem um vídeo, não deixem de ver. Aliás, tem uma porção de videozinhos lá muito bacanas, tá? Que na medida que eu vou expondo aqui, eu vou dando um toque para vocês, depois vocês vão lá e dão uma olhada no vídeo, tá bom? Olha só aqui, tá vendo, ó? Quando eu olho uma figura como essa aqui, ó, eu tenho as impressões, né, que vão me causando, tá? Então, olha só que barato isso aqui, ó. Quando eu olho uma figura assim, ó, eu vejo que eu vejo em perspectiva, né? Porque, ó, eu vejo, ó, e é um desenho, hein? Isso que é interessante, é um desenho, mas eu tenho a impressão, quando eu olho isso aqui, ó, eu tenho a impressão de profundidade, ó, um trilho do trem, lá embaixo, tá vendo? O sombreamento me dá uma noção de profundidade, tá vendo? Ó? A altura, as gaivotas com essa posição aqui, ó, eu tenho a impressão que ela tá o quê? Voando, ó. As árvores, ó, tá vendo, ó? Tamanho relativo, ó, vai, se fosse tivesse mais ar, que é diminuindo, tá? Vai ficando pequenininho, tá? E a perspectiva. Então isso tudo me dá essa noção de espaço, tá bom?
Olha só essa foto que bacana, gente. Olha, desculpa, a foto não, essa pintura. É lá de Paraty, né? Bonita essa pintura. Eu gosto muito dela. Mas olha só, o sombreamento, tá vendo, ó? As coisas que a gente pode identificar aqui, ó, né? Ó, o sombreamento, tá? Tá vendo, ó? A sombra, a sombra é importante, dá pra gente essa dimensão de perspectiva, tá? Tá certo? A interposição, ó, que barato, ó. Essa casa aqui, ó, tá interposta entre esse outro sobrado aqui e essa outra aqui, ó. Então, olha a noção que eu tenho aqui, ó. Tá vendo, ó? Estão sacando isso aqui, ó? Ela tá também, ó, à frente desse coqueiro, né? Coqueiro não, palmeira, não sei se é coqueiro, né? Mas é uma palmeira, ó, nessa plantinha aqui, ó. Ó, o camarada lá no fundo, ó. Tá vendo, ó? Esse camarada aqui, ó, tamanho relativo, ó. Olha esse e esse pessoal aqui, ó. Tá vendo, ó? Dá diferença, ó. Então isso tudo vai me dando uma noção de perspectiva, sacou? Tá? Eu tenho indicadores binoculares. Por que binoculares? Porque eu tenho dois olhos, tá? Então eu tenho dois olhos, então eu tenho uma disparidade. Existe uma diferença. Então essa diferença de visão de cada olho vai me dar uma noção também de profundidade, tá? Então eu tenho tanto essas dicas aí de distância do objeto, como também eu tenho essa disparidade. Se você fechar um olho, ó, fecha um olho agora com a mão, fecha o olho esquerdo. Vai, gente, fecha aí o olho esquerdo, mas não é para fechar, é só coloca a mão no olho esquerdo, tá? Agora troca de repente, coloca outro. Você vai ver, ó, desculpa, esqueci de falar. Coloca agora a mão no olho direito, mas tira do olho esquerdo, tá? Senão você não vai enxergar nada, né? Você tem que, você tem que fazer assim, ó, você põe no direito, tira do esquerdo. E aí você troca. Tira o direito para o esquerdo. Tira o direito para o esquerdo. Você dá, ó, vai dar uma diferença. Por quê? Porque existe uma diferença da visão de cada olho. Gente, é essa diferença também que vai me dar a noção de tridimensionalidade, tá? Teve no século XIX, o pessoal desenvolveu um aparelhinho extremamente simples chamado estereoscópio, né? Que ele tinha a capacidade de brincar com essa diferença da visão de cada olho, né? Então, nessa diferença de cada olho, ele acabava formando, né, uma visão. Também tenho um videozinho do estereoscópio, tá? Tá lá, tá escrito ali estereoscópio. Então, vocês entrem, cliquem lá, vocês vão ver o que seria esse estereoscópio, tá bom? Para vocês poderem ter uma ideia. Então, o estereoscópio, ele é uma brincadeira que era uma brincadeira, na verdade, é brincadeira cara, né? Porque era só o pessoal que tinha grana, que tinha condições de comprar um estereoscópio. Embora fosse simplesinho, mas ele tinha uma certa complexidade para ser montado e pá, tá? Mas aí vocês dão uma olhadinha lá que tem o que seria estereoscópio, mais ou menos isso aqui, ó. Olha só, era uma coisa rústica, tá? Século XIX, tá, gente? Tá boa, né? Ó, tá vendo? Então você enfiava o olho aqui, ó, e você via tridimensional, ó. É uma figura praticamente a mesma, tá? Só que ela tem uma pequena diferença, ó. Se você olhar, ó, vou mostrar para vocês a diferença, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem um tequinho aqui, ó, no negócio que aqui não tem, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui dá uma diferença que vai ser captada pelo olho. Quando você olha por esse buraquinho aqui tampando o resto das coisas, você vai ver uma imagem tridimensional. Isso aqui era o que há na época, né? Então o pessoal ficava achando que isso era fantástico. Nossa, mano, era um frenesi. Depois vocês olham lá, tá? No videozinho que tem lá o estereoscópio. Aqui é o jogo de espelhos, né? Tá vendo? Aqui tinha, pá, estereoscópio de Wilson, né? Tá vendo? Ó, tem os espelhos, tá? Então dava, isso aqui era uma coisa mais rebuscada, né? Então dá uma ideia de tridimensional. Aí tem a percepção do movimento, tá? E tem duas coisas aí que vão nos ajudar a perceber o lance do movimento. O efeito estroboscópio, desculpe, estroboscópico. O nome é esquisito pra caramba, mas não é tão esquisito não, porque você já deve ter visto. Vocês já foram naquelas baladas, né, naquelas
coisa que o pessoal começa a dançar, parece tudo meio, né? Pá, 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 começa a dançar. E aí o pessoal começa a acender aquelas luzes que fica piscando numa certa frequência, pá, 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 pá. E aí você olha para o cara da sua frente, dá a impressão que ele está andando, né? Que ele está dançando em câmera lenta, pá, 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 pá. É o efeito estroboscópio, que também eu tenho os videozinhos lá colocados lá. É só ir lá, tenho também. Esse efeito estroboscópico, gente, é muito legal, né? Eu coloquei lá também os videozinhos para vocês verem, para entenderem o que seria esse efeito estroboscópio, tá bom? E a falsa percepção de movimento, que é, vocês já tiveram a falsa percepção que uma coisa está se movimentando assim, ó. Você já deve ter acontecido isso com você, está no carro parado. Aí, de repente, um ônibus para do seu lado, um ônibus, um caminhão, uma coisa assim maior, né? Aí, de repente, o ônibus ele começa a se movimentar, você tem a impressão que é o seu carro que tá se movimentando, e não é verdade, né? Tá certo? É, é uma percepção, né, que você tem que não é verdadeira, tá? A gente tem essa percepção de movimento, no cinema, a gente vai estar vendo, ó, aqui, ó, né? Aí tem percepção, tá vendo? Ó, o que acontece, né? Isso aqui é o efeito estroboscópio, tá vendo? Ó, estroboscópio. Ah, tá bom? E a ideia do movimento induzido, né? Que quando o objeto grande circunda um menor. Então, quando um objeto grande está circundando um menor, você vai ter a impressão de que o movimento está acontecendo. Na verdade, não está. Agora aqui, gente, eu separei umas figuras, né, para vocês poderem ver como que a percepção nos engana, né? Olha só, essa aqui é a figura clássica, tá? Então é tanto a megera, né? Se você olhar aqui, você vai ver meio que uma bruxa, tá vendo? Olha o narizão dela aqui, bruxa, né? O lábio, ou uma moça, tá vendo? Uma moça com véu, né? Virada para lá, ó, tá? Então tanto faz, depois você vai ver. Olha, aqui você pode ver tanto um pato quanto um coelho, né? Ó, o pato, aqui o bico dele, ou um coelho, depende do jeito que você movimentar o desenho, tá bom? Olha só, gente, que figura mais legal. Você olha assim, ó, você vê o cara que está no cavalo aqui, ó, tem a pessoa deitada aqui, mas se você olhar meio de relance, você vai ver um velho aqui, ó, de cabelo comprido, ó. Tá vendo, ó? Sobrancelha, o olho, tá? É tudo a percepção da gente que vai fazendo, vai distorcendo, né? Vendo outras coisas. Olha só essa foto, gente, que bacana. Dá a impressão que a moça tem três pernas, né? Mas na verdade, não, isso aqui é um vaso, ó. É um vaso, tá? E aqui a perna dela é essa aqui, tá? Mas é interessante, tá bom? Uma coisa que é importante para a gente poder pensar na percepção tem a ver com a atenção, tá? Então a atenção nossa é sempre seletiva. Então a nossa percepção ela também é guiada muito pela atenção, tá? Então nossas discussões de localização e reconhecimento pressupõem a presença de atenção, a capacidade de selecionar algumas informações, por exemplo, mais detalhada, ignorar as outras. Então, por exemplo, eu estou dando aula lá, tá bom? Então, pá, 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 tô falando, falando. Aí de repente alguém abre a porta, tá? Abre a porta e entra, o que acontece? Para todo mundo de prestar atenção em mim e vai voltar a atenção para aquele que entrou, né? Tá certo? Por quê? Porque a atenção ela é sempre seletiva, tá? Então, por isso que muitas vezes a gente está dando aula, entra uma pessoa lá, o que acontece com a aula? A aula, eu continuo falando, tá certo? Ou às vezes até olho também, né? Eu pego olho para ver o que está acontecendo, tá? A atenção é sempre seletiva, tá bom? Então, para determinar o movimento de um avião, deve-se atentar para o seu trajeto. Para reconhecer um determinado objeto, deve-se atentar para sua cor e forma. Para saber se aquela coisa preta na cozinha da sua amiga tem um rabo, deve-se atentar para o local apropriado do objeto. Enfim, né? Deve ser um gato, sei lá. Tá bom? Deu para entender, né? Então a atenção é sempre. Tá bom? Ó, que é uma festa, coisa e tal. É assim, ó. Você já deve ter percebido isso, né? Quando você está numa festa e alguém fala o seu nome, mesmo que você estiver longe, você escuta e fala: opa, peraí, quem está falando meu nome? Né? Então a gente tem essa tendência. Tá? Bom, aquilo, lembra que eu falei para vocês que eu ia falar da constância perceptiva, que é uma outra característica que tem a nossa percepção. A nossa percepção, ela tem uma característica de manter sempre a mesma maneira, a mesma constância. Então, por exemplo, ó, se eu pego uma porta, tá? Ó, uma porta. Ó, ela é retangular, tá certo? Se ela estiver um pouco aberta ou muito aberta, eu sempre vou ter certeza que ela é retangular. Muito embora aqui, ó, se eu olhasse aqui, eu ia ter a impressão que ela é um trapézio, mas na verdade não é. Na verdade, sempre vou entender, vou imaginar. Igual quando eu vou no cinema.
No cinema, sabe aquele lugar que a gente às vezes pega, porque chega atrasado, não consegue arrumar um outro lugar, que você fica no canto, né? E, puxa, é um lugar desagradável pra caramba, né? Você ficar no canto, porque não é legal, né, gente? É legal ficar no meio da tela, mas a gente você fica no canto. Aí que você vê, você olha assim pra tela, você não vai ver uma coisa retangular, você vai ver uma coisa meio trapezoidal, mas você tem certeza, você não vai imaginar que a tela é trapezoidal porque você está vendo, você já sabe, né? Você já tem certeza. Por quê? Porque a sua percepção, ela tem essa característica de manter numa perspectiva retangular aquilo que você já conhece. Tá bom? Olha só, tá vendo? Ó? Independente da posição, eu vou ver. Eu sei que a janela é retangular, né, gente? Vocês sabem que é retangular, né? Tá. Olha só que legal essa pintura aqui, pessoal. Ó, alguém de vocês vai imaginar que essas xícaras são ovais? Claro que não, né? Ó, a gente sabe que elas são redondas, tá? Mas na verdade não é xícara, são tigelinhas, né? Tá vendo? Ó, a gente vai ver essas tigelinhas aqui, ó. Elas, se você olhar a rigor, ela é numa perspectiva bidimensional, ela é oval, mas você não vai falar que ela é oval, né? Você vai ter certeza que ela é redonda, tá bom? Peraí. Só que o fato desse aqui estar mais perto da gente nos causa a impressão de que ele é maior que esse, mas não é, tá? Eles são do mesmo tamanho. Então, na verdade, vai aqui, ó. Então, não é que esse aqui é menor do que ela. Na verdade, eles são do mesmo tamanho. Só que como ela está mais próxima que esse aqui, ó, está mais próxima aqui, ó. E o rapaz estava lá no fundo, tá vendo? Então, ó, a imagem que eu tenho, ó, o olho do observador aqui, ó, a imagem que eu tenho formada aqui, ó, é essa. Então, como eu vejo essa parte da casa aqui, eu vejo como se eu fosse reta aqui, ó. Então eu vejo aquele rapaz, a imagem que eu vejo é essa aqui, ó, tá? Porque a referência aqui para cá vai ficar assim. Tá vendo? Ó, mais ou menos isso aqui, ó. Gente, tem também um link lá na área na área do Moodle também, tem um link da Casa de James. Entra lá, gente, é muito legal, muito interessante isso aí, tá? Então é isso, pessoal, tá? Então é isso que eu queria falar para vocês, da questão desse processo psicológico, que a gente chama de processo psicológico básico, tá? A percepção. Isso é muito, muito importante, porque como vocês viram, nós vamos organizando espacialmente a nossa vida por meio dessas coisas que a gente vê, tá? Então, na verdade, o que a gente tem que entender, né? Que tudo isso está relacionado com a, a percepção. Então, da maneira como a gente percebe as coisas na nossa vida, a gente vai juntando tudo e montando, vai produzindo a nossa subjetividade, o nosso mundo psicológico. Tá bom? Então, por isso que é muito importante a gente entender a percepção. Tá bom? Depois vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, aí vocês podem colocar lá no nosso fórum de dúvidas, tá? Para a gente discutir, eu vou respondendo para vocês, tá bom? Então é isso aí, gente. Um abraço.